mais maneiras para testar os nossos registros. Subtítulo: vamos voltar novamente para a questão de como eu posso saber com certeza que meu registro veio de Deus. Como posso testá-lo e ficar com o que é verdade, deixando de lado o resto? Ver 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Nos capítulos anteriores discutimos alguns métodos poderosos para discernir se os nossos registros são de Deus. Primeiro, quando meu conselheiro espiritual verifica os espíritos, seus corações lhes dizem se é de Deus ou não. Segundo, será que eu vim ao Senhor com uma atitude de coração correta? Com a motivação correta? 3. Será que o Logos confirma o Rema? E quarto, estavam os meus olhos espirituais em Jesus ou eu estava segurando um ídolo em meu coração? Se tudo isso confirma que aquilo que você recebeu veio do Senhor, o seu nível de confiança deve ser alto. Agora eu quero construir sobre o que já aprendemos e adicionar uma metodologia que usei por muitos anos e descobri ser extremamente útil para discernir a verdade em uma variedade de áreas. Os nomes e o caráter de Deus. Subtítulo: qualquer coisa que Deus diz estará em harmonia com a sua natureza essencial. O diário o ajudará a conhecer Deus pessoalmente, mas, sabendo o que a Bíblia diz sobre ele, o ajudará a discernir se as palavras são dele e quando o acusador pode estar tentando enganá-lo. Certifique-se que o conteúdo do seu registro coincide com o caráter de Deus, como descrito nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através do diário, esses nomes se tornarão conhecidos, revelado para você. Você não somente saberá que o nome de Deus é Jeová Shalom, mas você conhecerá a Deus como a fonte da vossa paz. Maravilhoso Conselheiro não será apenas um título do Filho, será uma descrição apropriada do seu amigo íntimo. O conforto do Espírito Santo não será meramente uma afirmação teológica de fé, mas a verdade viva que você experimentará. Logo, esses nomes são dados tanto como um padrão com o qual você pode testar o conteúdo e o espírito do seu diário e como uma inspiração das maneiras pelas quais você pode esperar que o Deus Trino se revele à medida que você passe tempo com Ele. Nomes do Pai. Subtítulo: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Juízes capítulo 6, versículo 24. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Jeová Tsidekenu, o Senhor minha justiça. Jeremias 23, versículo 6 e também Jeremias 33, versículo 16. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Ezequiel 48, versículo 35. Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ele é juiz. Gênesis capítulo 18, versículo 25. Ele é fortaleza. 2 Samuel capítulo 22, versículo 2. Senhor dos senhores. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. O Pai Celestial. Mateus capítulo 6, versículo 26. O Santo de Israel. Salmo 71, versículo 22. Altíssimo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Ele é o grande eu sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Nomes do Filho. Ele é o advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. O Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Pão da vida. João 6, versículo 35. Autor da salvação. Hebreus 2, versículo 10. Sumo pastor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4.
Consolador de Israel, Lucas capítulo 2, versículo 25, ele é a pedra angular. Salmo 118, versículo 22, o conselheiro, Isaías 9, versículo 6, Criador, João 1, versículo 3, o sol nascente, Lucas 1, versículo 78, libertador, Romanos 11, 26, desejo de todas, o desejado de todas as nações, Ageu, capítulo 2, versículo 7, a porta, João 10, versículo 7, o bom pastor, João 10, versículo 11, o governador, Mateus 2, versículo 6, o Emanuel, Isaías 7, versículo 14, o justo, Atos 7, versículo 52, Rei dos Reis, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, o legislador, Isaías 33, versículo 22, a vida, João 14, 6, luz do mundo, João 8, 12, a verdadeira luz, João 1, 9, videira verdadeira, João 15, 1, a verdade, João 14, 6. Os nomes do Espírito Santo, o Consolador, João 14, 16, Espírito voluntário, Salmo 51, versículo 12, Espírito Santo, Salmo 51, versículo 11 e Efésios 1, versículo 13 e também Efésios 4, versículo 30. O poder do Altíssimo, Lucas capítulo 1, versículo 35, Espírito de adoção, Romanos 8, versículo 15, Espírito da graça, Zacarias 12, versículo 10, Espírito de santidade, Romanos 1, versículo 4, Espírito de conhecimento, Isaías 11, versículo 2, Espírito da vida, Romanos 8, versículo 2, Espírito de fortaleza, Isaías 11, versículo 2, Espírito da profecia, Apocalipse 19, versículo 10, o Espírito do entendimento, Isaías 11, versículo 2, o Espírito de sabedoria, Isaías 11, versículo 2. Testando o Espírito, o conteúdo e o fruto. Subtítulo: a Bíblia nos diz que podemos testar o Espírito, o conteúdo e o fruto de uma revelação para determinar se ela é de Deus. A tabela a seguir pode ajudar a diferenciar as três fontes. Tome algum tempo para se familiarizar com ela agora. E se você obteve qualquer registro que é questionável, use-a para ajudar a esclarecer o seu discernimento. A tabela tem a figura de 3 quadros, testando se uma imagem é minha ou de Satanás ou de Deus. O primeiro quadro, o eu, nascido na mente, uma pintura de um retrato. O segundo quadro, Satanás, uma imagem intermitente, a mente está vazia, ociosa, ou a imagem parece obstrutiva ou destrutiva. E terceiro quadro, de Deus, um fluir de vida de imagens provenientes do ser mais profundo. O seu ser interior estava tranquilamente focado em Jesus? São as perguntas que devemos fazer. E encontre sua origem. Teste o Espírito. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Examine seu conteúdo. Teste as ideias. 1 João, capítulo 4, versículo 5. Ainda continua. Primeiro quadro. Eu, uma pintura de coisas que eu aprendi. O segundo quadro, de Satanás. Negativo, destrutivo, agressivo, com medo, acusativo, viola a natureza de Deus, viola a palavra de Deus, distorce, imagem com medo de ser testada, apela ao eu, ao ego. Terceiro quadro, de Deus. É edificante, instrutivo, inspirador, reconfortante, visão aceita e testada. É um rio de vida fluindo. Veja os seus frutos, teste o fruto. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. E a última parte, primeiro quadro, novamente, do eu. É variável. De Satanás, o segundo quadro, medo, compulsão, escravidão,
ansiedade, confusão, ego inflado. E a terceiro quadro e última parte, a fé vem, é vivificada, tem poder, paz, bons frutos, iluminação, conhecimento, humildade e, acima de tudo, flui o amor. Os frutos de experiências espirituais no nosso interior devem ser um aumento no amor, na reconciliação, na cura e na plenitude. Se em vez disso você encontrar o oposto acontecendo, você deve interromper imediatamente os seus registros até receber a ajuda do seu conselheiro espiritual, por exemplo. E com a ajuda do Santo Espírito, nós discernimos bem tudo. Provamos se é de Deus quando há frutos, e frutos para a vida, como sentir mais fome de Deus, se estamos sentindo mais sede para orar, para buscar a Deus, isto vem do próprio Deus. Um paradigma ungido pelo Espírito para descobrir a verdade. Subtítulo: um paradigma, sistema, ungido pelo Espírito também pode ser usado para confirmar que seus registros estão corretos. Eu tenho usado muitos sistemas para determinar a verdade no meu passado. Segue-se algum deles. Se o pai disse que é verdade, então é verdade. Se o meu professor disse que é verdade, então é verdade. Se o meu pastor disse que é verdade, então é verdade. Se o meu professor disse que é verdade, então é verdade. Se um apóstolo disse que é verdade, então é verdade. Se a minha teologia fundamentada disse que é verdade, então é verdade. Se um estudo científico disse que é verdade, então é verdade. Finalmente, após anos fazendo tudo isso, me deu conta de que talvez eu devesse procurar através da Bíblia e descobrir o que Deus diz ser um método apropriado para descobrir se é a verdade. É incrível que eu estivesse com quase 40 anos de idade antes de me ter ocorrido que deveria pesquisar na Escritura para procurar pela metodologia de Deus para determinar a verdade. Minha pesquisa envolveu meditações sobre mais de 5.500 versos e tudo o que eu aprendi é apresentado em um livro intitulado Como Você Sabe. Nas páginas seguintes está sintetizado em 2 gráficos, o que acredito ser o projeto de Deus para descobrir a verdade. Eu o chamei de o paradigma do líder, e é uma metodologia que utiliza o falar de Deus a nós através de 6 diferentes meios, que eu retratarei como pilares. Acredito que para ser um líder bem-sucedido, você precisa usar este sistema ou um sistema muito parecido com este. O paradigma do líder. A tabela desenhada está em 4 quadros. Está repartida em 4 quadros. Primeiro, pilar. Pilar 1 é escrituras iluminadas. A segunda parte do quadro é o versículo-chave. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Lucas 24, versículo 32. E o terceiro quadro, como experimentado. Este pilar é experimentado enquanto o Espírito Santo ilumina as escrituras para você, e você a sente saltando para fora da página ou simplesmente chamando a sua atenção espontaneamente. E o quarto e último quadro, como comparado. Este pilar pode ser visto como biblicismo reforçado, contudo, vamos adiante estudando a Bíblia apenas com o nosso intelecto, pedindo ao Espírito Santo para iluminar as Escrituras para os nossos corações e nossa mente. Segundo pilar, pilar 2. Vamos para o primeiro quadro. É o pensamentos iluminados em sua mente. Segundo quadro, versículo-chave, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas 1, versículo 3. Terceiro quadro, como experimentado.
Este pilar é experimentado enquanto o Espírito Santo guia seu processo de raciocínio através de impressões espontâneas. É óbvio que o Evangelho de Lucas foi mais do que simplesmente pesquisa investigativa de sua própria mente. O que ele escreveu tem se mantido como a palavra de Deus por 2000 anos. E quarto quadro. E último quadro, como comparado. Este pilar pode ser visto como racionalismo reforçado, contudo, vamos além do simples racionalismo, permitindo que o Espírito Santo guie nosso processo de pensamento através da combinação da intuição e a razão, ao invés de guiá-lo nós mesmos. Terceiro pilar, pilar 3, e primeiro quadro. É o testemunho iluminado em seu coração. Segundo quadro é o versículo chave. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Marcos 2, versículo 8. Terceiro quadro é como experimentado. Este pilar é experimentado como uma impressão percebida em seu espírito. Profunda paz interna ou agitação é muitas vezes parte desta experiência. Quarto e último quadro, como comparado. Esse é o quarto. Este pilar pode ser visto como hedonismo reforçado pelo fato de fazermos o que sentimos, entre aspas, ser bom. No entanto, no nosso caso, seguimos com a sensação dentro dos nossos corações mais do que o sentimento da nossa carne. Pilar 4, primeiro quadro. Conselhos iluminados por outros. Segundo quadro, versículo chave. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11, versículo 14. Terceiro quadro, como experimentado. Este pilar é experimentado enquanto você pede a seus conselheiros espirituais para buscarem a Deus para confirmação ou ajustes na orientação que você crê que Deus lhe deu. E quarto e último quadro, como comparado. Este pilar pode ser visto como humanismo reforçado, já que estamos recebendo conselhos através de outros. Contudo, vamos além da sabedoria das pessoas e a pedimos para transmitir a sabedoria de Deus a nós. Pedimos a Ele. Quinto pilar, pilar 5, primeiro quadro. Entendimento iluminado de experiências da vida. Segundo quadro é o versículo chave. Por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Mateus 7, versículo 16. Terceiro quadro, como experimentado. Este pilar é experimentado quando você pede a Deus para lhe dar discernimento e entendimento concernente aos frutos que a vida está demonstrando. Deus lhe dá revelação sobre o que causou o fruto, qual foi a causa. Quarto e último quadro é como comparado. Este pilar pode ser visto como empirismo reforçado quando estamos examinando a vida cuidadosamente. Contudo, vamos além do nosso entendimento limitado da vida e pedimos a Deus que nos dê o seu entendimento daquilo que estamos vendo. E pilar 6, primeiro quadro. Revelação iluminada por Deus através de sonhos, de visões, profecias e registros. O segundo quadro, versículo chave. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Terceiro quadro, como experimentado.
Este pilar é experimentado quando você recebe a revelação direta de Deus através de sonhos, de visões e registros. Registros são as escritas de suas orações e as respostas de Deus. E quarto e último quadro da figura, como comparado. Este pilar pode ser visto como misticismo reforçado, contudo, vamos além apenas de qualquer, entre aspas, encontro espiritual, já que buscamos o encontro com o Espírito Santo. E objetivo: ter todos os 6 pilares em concordância antes de tomar uma decisão importante. Enquanto medita nesta figura destes pilares, verá que eu apresento uma base bíblica para cada um dos 6 pilares. Eu também comparo estes pilares a 6 filosofias chaves que foram promovidas ao longo dos séculos. Tenho mostrado que todas as 6 filosofias possuem um fragmento da verdade. E quando você combina o Espírito Santo a cada uma e depois funde todos os 6 juntos, você obtém um maravilhoso paradigma de base ampla para discernir e esclarecer a verdade. Eu tenho usado esse paradigma com muito sucesso nos últimos 20 anos da minha vida. Lhe incentivo a refletir sobre ele em oração e depois experimentá-lo. Decisões importantes. Subtítulo: espero que a direção de Deus seja consistente através de todos os 6 pilares do paradigma do líder antes de tomar uma decisão importante, porque espero ser poupado de cometer erros importantes quando os 6 pilares estiverem alinhados. Eu não posso expressar o quão importante esse paradigma tem sido para mim, só porque tenho uma metodologia de base ampla para descobrir a verdade, não garante que receberei a verdade completa. A Bíblia diz que vemos através de um vidro escuro, por isso, às vezes, ainda não sabemos a verdade total em uma área. No entanto, é tão preciso como pode ser nas circunstâncias em que estamos vivendo. É por isso que andamos humildemente. É por isso que continuamos a ser ensináveis, abertos para Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Equilibre os 6 pilares baseado em seus dons. Penso que a pessoa mais intuitiva, que usa mais o lado direito do cérebro, colocará mais peso sobre os aspectos intuitivos destes 6 pilares. Isso está provavelmente certo, porque os seus dons na área da intuição e visão o torna mais preciso e sábio quando se apoia sobre estes dons. Em contraste, a pessoa mais analítica, que usa mais o lado esquerdo do cérebro, provavelmente se apoiará mais fortemente sobre os aspectos analíticos destes pilares. Isso porque seus pontos fortes na área do raciocínio guiado pelo Espírito Santo e a análise dos frutos o torna mais preciso e prudente quando se apoia sobre estes dons. Isso também é certo. No entanto, tanto as pessoas que usam mais o lado esquerdo do cérebro como as que usam o lado direito devem entender-se um pouco para integrar ambos os lados do cérebro no processo de tomar uma decisão. Se você é estudioso da Bíblia, provavelmente pesará mais forte no pilar das Escrituras iluminadas. Se a Bíblia ainda é nova para você, então não pode colocar muito peso no pilar por causa da sua falta de conhecimento dos princípios da palavra. Não que a Bíblia não é confiável para o jovem cristão. É que eles são ainda menos versados em relação ao seu conteúdo. Determine seu nível de habilidade em registrar no diário. Subtítulo: posso sugerir que quando começamos o diário somos pequeninos, e crescemos através de várias etapas. Enquanto passamos por essas fases, o nosso nível de habilidade, nossa destreza espiritual aumenta e descobrimos que podemos receber dados e informações mais precisas do mundo espiritual. Cada um de nós tem diferentes níveis de habilidade. Tenho a nítida impressão de que as pessoas que usam mais o lado direito do cérebro podem chegar mais longe com destreza no reino do espírito
do que as pessoas que usam mais o lado esquerdo. Eu também acredito que com prática qualquer um pode ir mais longe do que conseguia antes, quanto mais a rendição. Este é uma lei natural que Deus construiu em seu universo. Fase inicial do diário, operando no espírito da profecia. Apocalipse 19, versículo 10. Uma definição funcional para esta etapa é não ser capaz de pessoalmente capturar o fluir profético, a menos que você esteja sendo guiado por outro. Quando eu ensino a um grupo a escrever no diário, procuro liderá-lo e experimentá-lo, o espírito de profecia no ambiente. Quando estiver operando nesse nível, você deve definitivamente manter os seus registros restritos às áreas de exortação, de edificação e conforto. A maioria das pessoas começará aqui.